Bom, olá, então, bem-vindo de volta, né, ao nosso curso Estrutura de Dados em C. E agora sim, pois que a revisão está concluída, né, nós vamos começar então a introduzir a disciplina. E o primeiro tópico que nós vamos falar é sobre os tipos abstratos de dados, né. A nossa disciplina chama-se Estrutura de Dados e aí a gente acaba recorrendo ao uso de tipos abstratos de dados, que é o que nós vamos estudar durante o decorrer, a maior parte do que nós vamos estudar no decorrer da disciplina, ok? Então, o objetivo de hoje é apresentar um pouco esses conceitos e a gente trabalhar um pouco com estruturas, tá? Reforçando ainda mais a revisão, para que aí sim a gente comece a estudar os tipos conhecidos que nós temos aí. Então, a gente pode definir, né, que os tipos abstratos de dados, eles são utilizados para representar um conjunto de informações, um conjunto de dados, e essa organização, essa forma de organizar os dados vai fazer com que seja possível resolver problemas com uma complexidade menor, ou seja, a manipulação desses dados se torna mais fácil, certo? Porque a gente vai fazer abstrações, vai abstrair, vai transformar e organizar as informações e pensar nas operações. Então a gente vai, então a ideia dos tipos abstratos de dados é definir um conjunto de dados de forma abstraída a partir de um tipo que a gente vai criar e também associar a esse tipo uma série de operações que nós vamos utilizar para fazer o controle e manipular aquilo que nós desejamos. Então, alguns exemplos, né, de tipos de dados aí que a gente pode criar, a gente pode pensar em formas geométricas, pensar na data, hora, tempo, em conjuntos, tá, matrizes. Aí a gente pode pensar, essas são coisas mais abstratas, né? E ainda assim a gente pode pensar em coisas mais concretas. Um estudante, um produto, um cliente, o histórico de ação na bolsa de valores, né? Os dados da cotação e assim por diante, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, ó, de um conjunto. Então se a gente for lembrar lá na matemática, o que é um conjunto, né? É uma reunião de elementos que não se repetem e não possuem relação de ordem. Tá? Então, se a gente tem esse cenário, a gente pode dizer que a gente tem um conjunto. Aí nós temos conjuntos especiais, que é o conjunto vazio, que é um conjunto que não possui nenhum elemento. Nós temos também todos os possíveis valores de um conjunto, que seria o conjunto universo. Ok? E aí, entre esses dois conjuntos, a gente pode ter N outros conjuntos, ou infinitos outros conjuntos, dependendo do tamanho do conjunto universo. Certo? Então, aqui um exemplo, ó, eu tenho um conjunto A com alguns números, conjunto B com outros números, tem um conjunto de animais com alguns nomes de animais e assim por diante, ok? E aí, então, naquele primeiro momento a gente definiu, por exemplo, em termos de conjunto, qual é a abstração, como que o dado está organizado. A partir disso, a gente pode pensar nas operações. E quais são as operações que eu desejo ou que é interessante ao trabalhar com conjuntos? As operações é criar um conjunto vazio, então eu posso querer criar um conjunto vazio, posso querer adicionar, remover um elemento de um conjunto, posso verificar se um elemento existe, fazer a união entre dois conjuntos, intersecção entre dois conjuntos, a diferença de dois conjuntos e testar se um conjunto é vazio ou não. Então, criar um tipo abstrato de dados consiste nisso, em definir então um conjunto de dados, depois pensar num conjunto de operações e aí, a partir disso, eu posso utilizar os conjuntos para resolver qualquer outro problema, independente de qual seja esse problema, desde que esse problema demande o uso de conjuntos, a gente já tem essa implementação pronta e ela poderia ser utilizada, certo? Então essa é mais ou menos uma ideia do que nós temos para a disciplina, embora aqui a gente está falando de uma coisa mais genérica, já aplicada para um problema. Ok? Então eu acredito que seja importante a gente fazer uma distinção aqui entre esses três conceitos, tá? Entre tipo de dados, estrutura de dados e tipo abstrato de dados. Então, quando a gente chama tipos de dados, o que a gente está falando é a forma como os dados são representados na memória do computador. Então, eu vou usar o inteiro, vou usar o float, o caractere, e como essa informação é guardada na memória. Nós já falamos sobre isso nas aulas de revisão, mostrei alguns exemplos, etc., com relação à alocação dinâmica de memória e tudo mais. Quando a gente fala de estrutura de dados, agora não pensando especificamente nessa matéria, mas de um modo mais abrangente, estrutura de dados, a gente pode entender que uma estrutura de dados é um tipo de dado estruturado, ou seja, combinado. E aí nós temos os tipos de dados, as estruturas de dados homogêneas, que são os vetores, que são as matrizes, certo? Porque eu tenho uma série de quantidade, mais de uma informação organizada em conjunto. A gente tem os tipos não estruturados,
heterogêneos, que daí seriam os registros, as uniões, existem outras variações na linguagem C, por exemplo, certo? Se a gente for falando de uma linguagem orientada a objetos, seria as classes e assim por diante. E por fim, nós temos os tipos abstratos de dados. Ele vai entrar como abstração, certo? Que define um conjunto de operações sobre estrutura de dados. Então eu vou ter um dado estruturado, pode ser homogêneo ou heterogêneo, e eu vou ter uma série de operações sobre esses dados. E isso que traz o ganho aí da utilização, por essas operações, tá bom? Bom, e aí, quando a gente está falando então de tipos abstratos de dados, nós temos que levar em consideração algumas características. O que isso proporciona? A abstração, que a ideia é ocultar os detalhes da implementação, em termos de organização, que é centralizar os dados numa única estrutura, encapsular, certo? De forma que a gente não precisa acessar os dados diretamente, a gente vai sempre acessar os dados por meio de uma função, certo? Aí com relação à semântica, porque as operações, a gente também agrega semântica, porque uma vez que a gente tem as operações, essas operações normalmente são operações semânticas, isso vai permitir o reuso, que é o quê? Poder utilizar um tipo abstrato para resolver problemas diferentes, certo? Que demandem aquele uso e aquela parte já está pronta. Fica mais fácil de testar, porque a gente tem módulos, né, que são as funções, e aí você pode testar cada função de forma isoladamente. E, obviamente, também, por fim, a manutenção, certo? Por quê? Porque com todas as operações são baseadas em funções, você pode até modificar uma função, como ela foi implementada, desde que o comportamento dela não mude. E isso é uma grande vantagem, né? Então a gente vai aprender, por exemplo, duas implementações do mesmo tipo de dado, né, da mesma estrutura, do mesmo tipo de dados abstratos. E aí a gente vai ver que a gente pode trabalhar com ela assim ou trabalhar com ela assado, qual é a vantagem de cada um deles, e vai ver que a assinatura dos métodos, ou seja, os parâmetros que as funções recebem, o nome das funções continuam sendo as mesmas, tá bom? E aí, isso é uma visão geral sobre os tipos abstratos de dados, e aí no próximo vídeo eu trago uma implementação de exemplo, tá? Eu vou focar no tempo, então eu vou criar uma estrutura time, que possui hora, minuto e segundo, que é uma informação de hora, certo? De um horário. E aí, quais seriam as operações sobre essa estrutura? Que operações que nós desejamos implementar? Então, a leitura, como ler uma data do usuário, como criar uma data a partir de dados que eu quero apresentar, como mostrar uma data, eu quero aumentar um tempo a uma data, diminuir um tempo de uma data e calcular a diferença, hora, e depois calcular a diferença entre dois horários, tá bom? Então, na nossa próxima apresentação nós começamos e mostramos como fazer isso aqui.